Olá, boa noite. Já estamos ao vivo. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Que maravilha, né? Olha só como é essa tecnologia. A gente nem precisa ir mais tocar a campainha. Então, boa noite para você, né, que está chegando aqui agora. Jéssica já entrou. Boa noite, Jéssica. Seja bem-vinda. Hoje a gente tá aí, né, com uma convidada especial, que daqui a pouco ela chega aqui. Vai ser muito interessante o bate-papo aí que a gente vai ter hoje. A Ingrid aí é uma parceira maravilhosa aí que eu consegui aqui nos últimos tempos e vocês vão gostar muito dela. André entrou aí. André é o meu mentor maior aí, a minha inspiração. Obrigada por estar aí. Ingrid tá chegando agora. Jéssica Cruz, que é daqui. Ingrid tá aí agora. Então vamos ver se a gente consegue chamar ela. Deixa eu ver se eu lembro aqui como é que chama aqui. Senão a Ingrid me chama de lá. Fazer uma transmissão ao vivo com Ingrid. Vamos chamar. Ingrid Pípolos, que está aqui no norte da ilha, aqui de Santa Catarina. Oi, Ingrid. Tudo bem? Que bom te ver por aqui. Pois é, né? A gente nas A TV, gente virou agora do mundo digital, né, Ingrid? Exatamente. Então, deixa eu apresentar ela para vocês. André, obrigada, viu? Entrou aí também agora. Entrou um monte de gente agora e sejam bem-vindos aí todos vocês. Bom, a Ingrid, ela é uma queridona, uma parceiraça, sabe? Ela é uma pessoa de um coração incrível e profissionalmente falando, né? Ela é CEO da GIP, né? GIP Assessoria. A GIP Assessoria, ela tem um trabalho que é um trabalho muito legal, né? Que não se limita somente aqui, né? A nossa vizinhança aqui, a Grande Florianópolis, mas ela também tem um trabalho aí que ela expande pelo Brasil inteiro. Né? E acompanhando o trabalho dela, já levei ela lá na TV, já fiz entrevista com ela, né? Já tenho acompanhado bastante tempo o trabalho dela e vendo aí o trabalho que ela está fazendo com profissionais da área da saúde, a gente resolveu firmar aí uma parceria, né? E uma dificuldade que a gente encontrou, né, Ingrid, em comum, é que os meus colegas, eles não sabem se comunicar da forma adequada, apesar de tanto conhecimento técnico, né? Às vezes a gente sabe tanta coisa, mas não consegue se expressar. Então, a gente juntou aí toda a experiência da Ingrid, da Ingrid, né, da GIP Assessoria nessa área, e a gente trouxe ela aqui para um bate-papo com vocês hoje, né? Então, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o convite, Ingrid. Obrigada a você. É uma honra. Porque é uma coisa que a gente gosta de fazer. A gente gosta do que faz, então falar do que faz é prazer. Então, para mim, numa sexta-feira, falar sobre fazendo parte da balada já. Sextou, né? Sextou é live, depois a gente sai para comer hambúrguer. Isso aí, né? Vamos lá. E tá frio aqui, né? Tá. Geladinho. Aqui eu tô assim porque a gente tá com o aquecedor ligado. Eu tô de casaquinho, né? Não dá por isso que a gente tá calor, não. É porque aqui o aquecedor tá ligado. Ingrid, de qual cidade você é mesmo? Eu sou de Belém do Pará, lá do norte. Fica lá pra cima. Eu atravessei o país para vir morar há 4 anos. Daqui a 2 dias vou fazer 4 anos que eu cheguei aqui em Florianópolis. Olha só, escolheu Floripa para morar, né? Adotou aqui a gente como vizinhos, né? E a gente fica muito feliz, porque uma profissional como você, né? Com a experiência toda que você tem, isso é fantástico pra gente. Eu amo esse lugar, eu sou a maior propagadora. Eu acho que quem me conhece sabe. Muita gente veio conhecer Santa Catarina, porque a gente faz a propaganda, muita gente de Pará vem para cá passar férias. Eu brinco que a gente traz muita renda para cá, para Santa Catarina, de tanta gente que a gente convida, dos clientes que eu atendo fora de Santa Catarina, eu trago dinheiro para cá, porque eu amo esse lugar, a sensação que eu tenho é que eu pertenço aqui.
Então, tudo que eu possa fazer para ajudar, para melhorar esse lugar, eu faço. Eu e o meu sócio marido. A gente, né, a gente tem em comum, né? A gente carrega aí o marido para todo lugar que a gente vai, né? Na verdade, a gente brinca, porque antigamente a empresa era uma empresa dele. Aí agora a empresa eu tô tomando a frente. Então era sempre assim, um lado a lado. Né? Então tem que ter um apoiando o outro o tempo todo, porque um completa o outro na profissão. Ah, é verdade. A Dani falou que tá com eco, mas tá com eco de quem? Será que é o meu? Eu acho que é o meu. Acho que é o meu. Será que eu tenho que baixar aqui? Tá saindo atrasado, eu acho. No teu, Ingrid, tá com um pouquinho de eco. Fone de ouvido. Pega lá no fone pra mim, que eu deixei lá em cima. Fone de ouvido. Então, enquanto a Ingrid procura lá um fone de ouvido, deixa eu contar para vocês. Se vocês quiserem saber assim um pouquinho dessa mulher empreendedora, sabe, da história dela, tem um vídeo lá no meu YouTube onde eu fiz uma entrevista com ela e ela fala como que ela começou a empreender, né, Ingrid? Aquele teu primeiro empreendimento lá que nem tinha internet, você já vendia, já tinha sua loja, mas vai deixar o pessoal lá olhar, né? Vou já pegar o fone aqui para falar. Tá. E a Ingrid daí contou, né, lá na TV, quando ela foi lá me dar entrevista, ela contou um pouquinho a história dela, de como que ela fazia para divulgar uma loja virtual que ela teve há anos atrás, enquanto não tinha esse negócio de Instagram, não tinha Facebook, não tinha, assim, a mídia, né, não era essa interação aí como é hoje. E foi, assim, um baita de um sucesso, de um empreendimento, uma história realmente, assim, inspiradora, né? Mas aí a gente deixa isso aí para o pessoal ir lá olhar o vídeo no YouTube para conhecer um pouquinho, né? Isso. Melhorou o áudio? Vamos ver. Fala um pouquinho aí pro pessoal ver se melhorou. Pessoal, eu quero saber se vocês acham que melhorou o áudio. Com fone. Pra mim aqui tava bom, sabe? Não tava dando eco, não consegui. E agora, tá normal também? Tá normal. Pra ti? Pra ti? Tá. Pra mim tá dando eco. A minha voz. Ó, aqui acho que... mas aí melhorou pra todo mundo. Joia. Então, Ingrid, conta pra gente, assim, como é que você percebeu que nós, como profissionais da área da saúde, a gente merecia aí, né, esse auxílio na comunicação. A Dani falou que tá com um pouquinho de eco ainda. Ainda tá com eco? Vai falando aí pra ver se melhora. Eu vou falando e vocês vão me dando o feedback. Tenta falar um pouquinho mais perto do microfone, ver se melhora. Bem, como a Vanderleia estava falando, né? Ela... Deixa eu tirar aqui, porque como tá dando eco pra mim, eu prefiro falar assim, quando for de falar, eu coloco o fone. A gente percebe que tem muitos profissionais que sabem muito da sua área. Muitos, são especialistas naquilo. Mas esquecem de passar para as pessoas, para ser referência naquele assunto. Quantos profissionais da saúde, quantos médicos renomados, a gente tem médicos na família que são muito renomados, que muita gente às vezes não conhece. Antigamente, antes dessa nova comunicação, que a gente chama de inbound marketing, que é dentro da era digital, como era que os médicos se destacavam? A gente fazia assessoria de imprensa para aparecer numa coluna de jornal, numa matéria de uma revista, numa entrevista, né, na rádio, na TV. Então era assim que funcionava antes a divulgação de um profissional da saúde para poder ser referência naquele assunto. E agora ficou bem mais fácil, porque as coisas ficaram acessíveis. Não sei se vocês já perceberam, quando a gente fala assim, gente, a
a propaganda é a alma do negócio, mas a melhor propaganda é o boca a boca. E é verdade, o boca a boca é o melhor, ou seja, quando você tem referência no assunto, você tem alguém que diga para você, vai lá que eu já testei, já é praticamente 90% da compra certa. Já tá certo. Quando alguém chega para ti, Vanderlei, diz assim, Vanderleia, pode ir naquele médico, porque ele me ajudou, ele fez isso, fui atendida assim. A possibilidade de tu ir lá é muito grande. Não é verdade? Então, o boca a boca saiu do dia a dia das pessoas, que acontecia como? Numa conversa da vizinha, quando ia comprar alguma coisa no supermercado, sentava na porta antigamente, nas reuniões de família, esse era o boca a boca. E agora, como não tem mais isso, não é tradicional, isso principalmente nas grandes cidades, o boca a boca se tornou o quê? Se tornou a internet, se tornou as redes sociais, o WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, várias redes sociais onde o boca a boca se tornou o novo marketing. Na verdade, o novo marketing não, se tornou a nova forma de se comunicar digitalmente. Então, com isso, o que eu percebo? Eu percebo que as pessoas têm muito conteúdo, mas têm a dificuldade de gravar um vídeo, de escrever um texto. Então, por exemplo, assim, quando as pessoas vão contratar o meu serviço, que é de estratégia em comunicação, o que elas fazem? Elas vão pesquisar. Elas vão saber se eu sou referência no assunto. E o que gera muita credibilidade? A experiência do usuário. Ou seja, o cliente dando uma opinião para com que ele fez um determinado serviço, desse determinado procedimento e conta aquela experiência que ele passou. Então, isso é algo que realmente torna referência. Eu vou dar um exemplo do que eu passei ontem, tá? Eu fui numa clínica, eu nunca ia fazer micropigmentação na sobrancelha, porque eu sabia que tinha agulha, eu fico com medo de tatuagem, eu tenho medo, a gente vê praticamente em cada esquina, a gente vê micropigmentação, promoção, preço aqui, um preço ali. Então era uma coisa assim que eu não me sentia segura em fazer. Eu tinha medo de infecção, tinha medo de doer, de sangrar, de tudo isso. E eu comecei a pesquisar. E eu não vi os profissionais tirando essas dúvidas. Ou então, no máximo, eles diziam, olha, é benéfico, não dói e tal. Tá, você está dizendo isso, mas é alguém que já fez. As pessoas só veem assim, é lindo, olha, ficou bonito o desenho e tal. Tá, mas e o processo para eu chegar aqui? Como é? E aí... Olha, estão pedindo para diminuir o áudio. Deixa eu ver se eu diminuo aqui. Não consegui... Tá dizendo que tá saindo duplicado. Melhorou, gente? Vejam se melhorou. Eu diminuí bastante aqui. Deixa eu ver se agora melhora, porque eu diminui o meu volume aqui quando você fala. De repente agora melhora. Tenta fazer aí. Vamos ver agora. Eu acho que agora sim. Ó, minha irmã tá lá na Alemanha, tá ouvindo a gente, acabou de mandar uma mensagem, disse assim, diminui aí o teu volume, que daí vai dar certo, tá vendo? Tá vendo? Adoro. O pessoal da Alemanha, é ótimo. O Arildo tá aqui, ó, em Chapecó, a Carla tá lá em Fortaleza, a Aline tá em Fortaleza, a Renata tá no Rio de Janeiro. Eu vi ali a Nete de Marabá, no Pará, vi a Josiane de Belém do Pará também. Olha, eu acho que agora melhorou o áudio. Acho que deu, né? Olha, o pessoal da Alemanha. Tá vendo, ó? Então, vou continuar falando. Se precisar alguém, vocês vão avisando a gente aí. Isso aí, se achar que tem que alguém também assistir um pouquinho dessa live aqui para entender um pouquinho sobre o trabalho da Ingrid, né? O que a gente está falando sobre essa questão de posicionamento, de marketing, enfim, chama o pessoal aí também. Então, assim, ó, vê o que aí coincide, né, com aquilo que você está falando, assim, ó, com a experiência do cliente, né? Se as pessoas não confiassem no nosso trabalho, elas iriam entrar numa live que a gente está fazendo? Elas não iriam entrar, né? No máximo, numa curiosidade. Se eles percebessem que a gente não é referência no assunto, que o que a gente está falando não tem absolutamente nada a ver, aí pega e sai. Que não faz sentido, né? Talvez não seja o momento deles, né? Enfim. Mas exatamente. Então, assim... Para ajustar o áudio, mas pode falar. Ó, entrou aqui agora o Diego. Diego, acho que tá ali em Itapema.
Diego é um querido, trabalhou comigo aí na outra empresa que eu trabalhei, Mônica, que é a referência. A Mônica, ó, você já pode até pegar o exemplo dela. A Mônica é farmacêutica referência em diabetes. É uma das pessoas que mais usam, sabe, as estratégias do mundo digital, e ela faz justamente isso que você falou. Ela sabe se posicionar e sabe falar sobre o trabalho dela. E que é Viste como tu chamastes ela? Ela é referência no assunto diabetes, ou seja, já tá, é o share of mind. Ou seja, uma parte do cérebro já ficou. Quando pensares em diabetes, tu vai entrar em contato com ela porque sabe que ela é referência. Liga nela, liga, e todo mundo gruda nela, né? Se você hoje olhar, é uma das pessoas que mais tem seguidores, né? Dentro do nosso segmento na internet, assim, né? Existe um ranking aí, né? Tem a Áurea, do farmacêutico digital, enfim, a Mônica também. Mônica fez 50 mil seguidores no YouTube esses dias. Mas por quê? Porque ela pratica, né, o que você está falando agora, né? De falar, se posicionar, falar sobre o seu trabalho e gerar conteúdo. Aí, você aqui, né, em Florianópolis, tem ajudado as pessoas que têm dificuldade em fazer isso, né, Ingrid? De gerar conteúdo, se comunicar, se posicionar, questão de mídias, vídeos. Conta aí pra gente. Isso. Além dessa consultoria que eu tenho dado, né, para muitos profissionais, às vezes certas dicas, porque, como eu disse, eles já são muito bons no que eles fazem. Então, é só aperfeiçoar para eles saberem se comunicar, para melhorar um posicionamento de um vídeo, fazer um texto mais emocionante e mais instrutivo. Enfim, eu tenho dado muitas dicas, às vezes tenho feito palestras também sobre o assunto. Então, assim, são dicas, vamos dizer assim, são dicas direcionadas para aproveitar a ferramenta que a gente tem para poder se divulgar, né? Mas tem mais ou menos um ano que eu e o meu sócio, a gente tem percebido que para as pessoas que querem contratar uma agência de comunicação para divulgar o seu serviço, porque a nossa é estratégia em comunicação como um todo, não é só digital. Tipo, a gente vai fazer uma ação de live marketing, aí pega, vamos supor, é o consultório, aí a gente monta uma ação para fazer uma divulgação, uma parceria em outro lugar, enfim. Então, a gente faz também o live marketing e, uma maneira geral, assessoria de imprensa. E a gente sabe que não é um serviço barato. Que um profissional, uma pessoa, um microempresário, um próprio médico, um farmacêutico, que não é uma empresa, eles não conseguem pagar uma agência, não porque não querem, mas realmente o fluxo de caixa ainda não permite, principalmente dos pequenos empresários. Então, o que nós fizemos, eu e meu sócio? Nós, desde o ano passado, estávamos estudando essa dor que os microempresários têm. E aí, o que a gente percebeu? Exatamente todos esses pontos que a gente está conversando, Wanderleia. As pessoas são referências no assunto de uma maneira geral, não só da área da saúde. São referências no assunto, mas não sabem se comunicar, não sabem expressar o que eles têm ali. E aí, tem mais ou menos uns 2 meses ainda em fase de experimento, nós lançamos o Invasão Insta. O que acontece? As pessoas, por exemplo, aí tem a Wanderleia que tem uma farmácia, por exemplo. Gente, mas dá para criar conteúdo com farmácia? Dá. A gente fala, por exemplo... interativo, que não é aquele conteúdo de imagem, de fotinho, de você postar. É um conteúdo onde você vai lá, você fala sobre o trabalho da pessoa e faz o profissional falar também, né, Ingrid? Exatamente. Diferente de fazer só posts hoje a gente está com promoção, hoje é o dia do diabetes, hoje é isso, por exemplo, de uma farmácia que eu estou imaginando, né? Em vez da gente fazer só isso, não. É uma ação que a gente passa 2 horas lá dentro da empresa, com a pessoa, no serviço, enfim. A gente vai lá, e como eu sou jornalista, apresentei jornal, já fui repórter de rádio, enfim, já trabalhei em várias dessa fase, então eu aproveitei. Eu vou aproveitar isso que eu tenho de melhor para ajudar essas pessoas. Então eu vou lá, é uma ação que a gente passa 2 horas e mostrando bastidores. Gente, quantas vezes tem uma história linda de um vendedor ali, do balcão, por exemplo, e a gente conta, você sabia que a dona Maria... Quando você vier aqui na farmácia, dê um bom dia para a dona Maria. Gente, pode parecer bobo, mas surte efeito.
É incrível. Aí mostrar que o farmacêutico, gente, ele tem a formação tal, ele já se formou nisso, ele tem curso disso, daquilo. Quantas pessoas vão entrar ali e vão ter a confiabilidade de pedir uma orientação de algum tipo de medicamento, sabe? A mesma coisa um médico, né? Eu sei que tem situações de medicina, essa coisa toda, que não pode mostrar. Lógico, porque no meu caso eu mostro bastidores, né? Mas eu sei que tem situações que é possível. A gente pode conversar com o paciente, perguntar, foi fazer uma lipo, foi fazer um procedimento nos olhos, tava com medo, como é que foi? Não, eu fui super bem tratado, o doutor me passou calma. A Unimed, inclusive, está com um novo programa, é o Jeito de Cuidar, se eu não me engano, que eles estão preparando os profissionais justamente para cuidar bem. E a minha irmã trabalha lá. Né? Humanizado, exatamente, um atendimento mais humanizado. E hoje a minha irmã estava contando para mim que muitas pessoas têm história. Ela, por exemplo, uma vez chegou à noite nervosa, porque a filha dela já teve um problema de saúde, né? Então ela estava nervosa, que a filha dela estava com febre. Em vez de chegarem, me dê sua carteirinha para eu lhe atender, não. Eles foram lá, acalmaram ela, foram verificando a temperatura, independente de saber. Gente, é uma coisa que assim, a gente fala assim, gente, isso é normal, isso é simples. Mas não tem. Não tem. E quantas vezes ela vai contar essa história? Eu estou contando aqui para vocês, aí vocês já estão sabendo de uma história dessa, aí tu já fica, nossa, a Unimed não é tão ruim. Olha, tem profissionais que estão cuidando da gente. Estou até fazendo propaganda da Unimed, mas eu nem tenho plano de saúde, tá? Eu acho que até já fica aí, assim, uma grande dica, sabe, né? Acho que você já deu 2 dicas, né, nessa tua fala aí, né? A primeira é que a gente tem que falar sobre os nossos dons, né? Sobre as nossas virtudes, falar sobre a nossa formação, né? E eu vejo que muitos colegas, às vezes, eles vão lá, fazem um curso e botam a foto do diploma. Mas o que a foto daquele diploma representa para você? Qual é o aprendizado? Aonde que você vai aplicar? O que você pode fazer? Qual é o problema que você pode resolver, né? E um outro insight que eu tirei daqui agora é que, assim, as pessoas, elas gostam de pessoas que resolvem problemas, né? Então, quanto mais agilidade, mais vai fixar na memória, né, de quem, né, recebeu aí esse atendimento, esse agrado, e ele vai replicar. Aí volta lá para o começo, né? Você gerou uma nova experiência. Exatamente. Né? E com o mundo virtual hoje, ela contou para você está contando para nós e para todas as pessoas que depois vão assistir esse vídeo. Então, olha assim, né, os aprendizados em 5 minutos que a gente já pode tirar aqui, né, Ingrid? Com certeza. E, por exemplo, a gente estava falando uma coisa que é muito importante para todos os profissionais, principalmente quem trabalha em clínica, que tem um atendimento. Não adianta nada você fazer a propaganda do seu serviço e se lá quando chega para fazer o atendimento, ou quando liga para o consultório, ou quando vai fazer um atendimento, a pessoa não tratar bem. Porque é um contexto, né? É um contexto. Então, quando as pessoas, como o próprio Diego, Portal Diabetes Ser Você? Essa é a Mônica que eu te falei que é referência em diabetes. Mônica. Ela até escreveu aqui agora há pouco, né? Que ela conseguiu chegar onde ela chegou, porque ela produz conteúdo desde a época do Orkut. Aí um outro ponto também, né, Ingrid? Assim, hoje em dia, você consegue alguns atalhos para você ter, né, aí... para você ser reconhecido, né? Para você ter aí visibilidade. Agora, se a pessoa não entrega a solução, como a Mônica mesmo falou, vai ser aí, né? Você consegue um boom de seguidores, digamos assim, mas daqui a pouco você perde todos eles, porque... Né? É um tiro no pé que eu digo. Da Mônica que começou no Orkut. Né? Quem começa agora pode crescer rápido, mas o crescer rápido significa que você tem que manter consistência, né? Uma coisa que eu digo muito, muito, muito para os meus clientes é o seguinte: não dê um tiro no pé. Você tem que se estruturar todo para fazer um atendimento, porque senão é propaganda enganosa. Você está fazendo toda aquela capa lá na rede social e quando a pessoa chega lá para ser atendido, não tem nada a ver com o que ele viu. Com o que ele viu nas redes sociais. Então, é propaganda enganosa. E uma outra situação também que eu ia falar, por exemplo, é que você tem que preparar a equipe que vai trabalhar com você, de uma maneira geral.
Tem que trabalhar a equipe. Não adianta você chegar e dizer, olha, eu sou referência, eu sei disso, eu sei daquilo, e a pessoa chega lá e é maltratada, ou não é bem tratada, porque como a pessoa é um amor aqui de pessoa, chega lá, enfim, porque a pessoa que vai ali, ela vai dar boas referências do teu local como um todo. E uma outra dica, por exemplo, no caso eu digo também que, por exemplo, assim, vai começar agora. A pessoa não tem ainda nada de redes sociais, vai começar agora. Gente, não é chegar, achar que botou um conteúdo já vai bombar. É uma coisa que tem que ir devagar, tem que ir devagar. Por exemplo, há 4 anos aqui em Florianópolis. Agora eu tô com uma grande rede, mas muita gente chega aqui já mora mais tempo que eu e diz assim, eu não consigo, mas você faz alguma coisa para se destacar? Eu vivo indo em eventos, conhecendo pessoas. Então, isso é uma dica também, né? Estar em lugar onde tem gente, ter a coisa de conhecer. Agora, uma outra dica também eu digo para todo mundo, cuidado com os likes. Eles são vaidade. Não é porque tá cheio de like que você é referência no assunto, tá? Então, a métrica da vaidade, né? Que eu chamo. É vaidade. A métrica da vaidade, eu falo que é número de seguidores e número de likes. Né? Que Exatamente. É uma métrica que ultimamente não me interessa muito. Eu quero saber o que eles me dão de retorno, né? Que essa é a diferença. Exatamente. Essa é a diferença até do teu trabalho, né, Ingrid? Você busca o retorno, não a... É o que a gente procura. Aí eu sempre explico para o cliente, gente, o que é o share of mind? A gente chama uma parte do cérebro. Você vai, no caso da diabetes, por que sabem que ela é referência? Porque ela está o tempo todo falando sobre o assunto. Então, quando você fica sabendo do conteúdo dela, quando pensar uma vez, vai precisar, olha, chegou alguém para ti. Wanderleia, tem uma fulana que está com um problema muito grave de diabetes, eu não sei para onde eu vou. Rápido o teu cérebro vai acessar. Mônica. E tu já passa o contato da Mônica para poder ser atendida. Olha, estão falando contigo aí. Aqui a Ilza é lá acho que é de Minas, se eu não me engano. A Ilza é uma querida também. A Ilza é coach, fez uma formação comigo, junto com o nosso mentor lá com o André. Bem queridona, obrigada por estar aqui. Né? A gente sempre aprende um pouquinho, né? Entrando aí na live dos colegas. Agora, uma coisa que você falou é bem verdade. Às vezes as pessoas, assim, elas acham que elas entram na rede social, começam a postar, a falar sobre o trabalho dela, enfim, e elas se concentram só na rede social. O mundo não é só virtual, né? O mundo é real e ele é virtual, né? E foi aí até, acho que surgiu esse teu projeto aí do Invasão, né? De você mostrar também o mundo real, os bastidores, de como que são as empresas, né? Os consultórios aí que você faz, enfim. Eu acho que você está mostrando pra gente, né, o que é bem verdade. E não me interessa qual é o segmento, né, que a gente vai atuar, se é na área da saúde ou não. Você tem que juntar os dois, né? O mundo real e o mundo virtual, para as pessoas entenderem que realmente você é de verdade, né? Exatamente. Eu até brinco que, como eu sou uma pessoa normal, para fazer qualquer tipo de procedimento, eu não sou... Tipo assim, fui fazer a sobrancelha. Gente, a minha sobrancelha é só falha, é feia. Então, se eu fosse uma modelo, com uma sobrancelha bonita e fizesse, gente, não ia mudar nada. Eu sou mesmo gente como a gente. E as pessoas se identificam com isso. Então, quando eu faço algum procedimento de saúde que eu vou fazer nessas invasões, meu sócio já está me corrigindo aqui. Quando eu vou fazer essas invasões, é justamente isso. Eu quero mostrar os bastidores, eu quero mostrar o que tem por trás. Às vezes, os donos têm uma história tão bonita. Eu vou te dar um exemplo de que me chamou a atenção. Uma vez eu estava viajando no avião, acho que não sei se era Gol ou era Azul, e eu vi uma revista. Eu nunca entrei no Madeiro, na lanchonete Madeiro, porque eu acho muito caro o lanche. Então, assim, aí eu queria ir, mas ficava, nossa, é caro e tal. Tá bom. Aí, nesse dia, a gente estava viajando, eu abri e tinha uma reportagem do dono do Madeiro para contar a história de família, como foi que eles construíram. Wanderleia, eu me identifiquei tanto com a história deles, que quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu fiz questão de ir lá. Aí o sanduíche para mim já não ficou caro, porque eu já comprei valor
ali. Vocês estão entendendo? Porque não é só preço. Não é só preço assim, é barato, barato. Tem todo um contexto por trás dos bastidores, sabe? Então eu gosto muito de contar a história dos donos, a história de como foi aquele profissional. Por exemplo, eu vou lá com um farmacêutico e ele está divulgando o seu trabalho. Eu conto como foi o sacrifício para ele conseguir se formar, quais foram as unidades, mas como foi para você estudar isso, como foi para você estudar aquilo, sabe? Então, assim, olha só como são as coisas. Eu fiz questão de ir lá comprar no Madeiro, porque eu me identifiquei com a história. Eu disse, gente, Oi? O lado humano. As pessoas esquecem do lado humano, não é verdade? Faz a diferença. Porque, assim, muita gente pensa assim... Agora, deixa eu até te dar um exemplo, assim, ó, do que é, né, o valor que a gente tem que dar para a história. A Mari, que entrou aqui agora, Mari Farma Emagrecimento. A Mari, ela é minha aluna, né? Sabe por que ela começou a trabalhar com emagrecimento? Porque ela perdeu um irmão por causa da obesidade. Então, ela começou a estudar e se especializar dentro da farmácia, né, dentro da área dela, fez vários cursos aí, enfim, porque aquilo ali foi uma coisa que fez parte da família dela e que ela não quer que mais nenhuma outra família passe. Né? Então, isso é um exemplo real até aqui daquilo que você está falando, de uma pessoa que até é próxima a gente, né? Ela já conta isso nas redes sociais dela? Ela conta isso, ela fala, né, das histórias, assim, né, do irmão ali, enfim. Tem outras pessoas aqui que também estão aqui na live aqui, a Dani estava aqui ainda agora, a Dani também foi o César entrou aqui agora, o César está lá no Rio também, boa noite, César. A Dani, que estava aqui agora há pouco, também, outras alunas, enfim, aí que eu tenho, que passaram, por exemplo, e também foi o meu caso, né, a gente passou aí pela bariátrica, engordou, emagreceu, enfim. Então, a gente acaba usando a nossa história, né, como um exemplo de superação e que a gente precisa contar. Mas não é todo mundo que consegue fazer, né, como a Mônica falou aqui agora, fazer o tal do storytelling, né? O storytelling é nada mais, para explicar para quem não sabe, né? O storytelling é nada mais do que contando histórias. Então, hoje, essa ferramenta do Instagram, é possível a gente fazer isso. Não consegue gravar um vídeo? Então, vai tirando fotos de situações. Eu fiz isso num salão, por exemplo. Eram 3 sócias, tá? Então, eu perguntei para cada uma como foi que iniciou. Aí, eu coloquei a foto de uma. Ela trabalhava no shopping. Aí, a outra trabalhava não sei o quê. Aí, elas resolveram se juntar. Aí, eu botei as mãos das 3 juntas. E começaram a trabalhar. E atende com carinho e tal. Então, quer dizer assim, é uma coisa simples, mas que pode ser contada. No caso da moça lá que o irmão faleceu por causa da obesidade, botava a foto dele e dizia, eu não quero que ninguém mais passe por isso, então eu faço questão de me especializar, porque eu não quero que ninguém sinta a tristeza que eu senti. E por isso eu estudei isso. E outra coisa que é muito legal, eu tô dando um monte de dica, né? Falando um monte de coisa. Maravilhoso, tô adorando. Outra coisa que é muito legal também é, por exemplo, esse atendimento da bariátrica. Quantas histórias felizes ela pode contar? Quantas histórias? Pega a foto, se a pessoa não quiser gravar um vídeo, pega a foto e vai contando a historinha devagar. Olha, ele tinha tantos quilos, perdeu isso. Ele ganhou em benefício, a gente não falando só do peso, mas falando sobre o que mudou a vida dele, o que melhorou a vida dele, sabe? Enfim, como a gente falou lá no início, é o lado humano. As pessoas querem se identificar, é a experiência do usuário. Então, quando eu faço essa invasão Instagram, eu já deixo tudo montado, essa storytelling. Eu digo, olha, a gente vai chegar, por exemplo, chega na clínica, a gente vai, olha, eu achei linda a clínica, então tem que mostrar a clínica, porque as pessoas vão se sentir bem num lugar bonito. E a gente fala do atendimento aqui da frente. Olha que bonito o espaço. Aí eu vou perguntando sobre os diplomas, o que ela estudou. A pessoa que fez aqui a micropigmentação, ela não estudou só estética, ela estudou coloração para saber a cor certa. Como é que a gente chama, não sei o que, facial? Visagismo. Oi? O visagismo e mais um monte isso mesmo. Então, assim, tudo, olha, o formato do rosto, ela poder fazer o desenho certo. Eu não sabia nada disso, eu só olhava e dizia assim, gente, caro esse negócio para fazer, né? Aí, quando a gente pega... Aí,
que aconteceu? Depois que a gente fez essa invasão no Instagram, muita gente entrou para fazer e já não achou caro. Não, porque daí é valor, não é preço. Você não está falando de preço. E é isso que eu sempre falo, sabe? Você tem que mostrar valor, não é preço, né? Porque assim, se aquilo ali é uma coisa que realmente tem muito valor para você, você vai dar um jeito de pagar, né? Sim. E aí o dinheiro não é mais problema, porque se realmente causou uma transformação na vida de alguém, eu também quero essa transformação para minha vida. Né? E eu vou dar um jeito de fazer, de pagar, ou de repente, sei lá, eu espero um mês ou dois, faço uma poupança, enfim, é valor, né? Entregar valor. E ainda vê né? assim, por exemplo, ali da fulana é mais barato, mas eu vi que a estrutura que ela está atendendo é diferenciada. Eu vou me sentir segura para ser tratada ali naquele local. Então eu pago mais caro por isso, pela segurança do serviço, pela credibilidade que a pessoa está dando. Sim, e é o que faz a diferença, né? Agora, você falou uma coisa que também a gente precisa ressaltar, né? Não é de uma hora para outra que você chega assim, eu vou resolver contar a minha história. Não, existe uma sequência, existe um passo a passo, existe uma construção, né? A gente está aqui num grupo, eu estou com um grupo no WhatsApp que eu estou acompanhando agora, e enfim, é um grupo um mini treinamento que eu fiz, que é esse Café com Estratégias, e eu tenho falado muito isso. Você não consegue chegar vendendo, você tem que se posicionar, você tem que saber conversar, você tem que saber contar a sua história, falar de benefício, enfim, aí a venda vira consequência. Exatamente. Né? E eu vejo assim que quando você faz esse projeto aí de invasão, que eu fico acompanhando, você foca muito nisso, sabe? Você não chega lá e diz assim, olha, compre isso aqui que é o melhor preço, faz esse procedimento porque é o melhor preço, vai nessa farmácia porque o cara tem 10 mil diplomas, sabe? Não é isso. Você começa a empilhar valor, né? E que faz com que a gente tenha vontade de visitar o lugar, né? É isso mesmo. Eu faço o que eu queria que fosse feito. Eu me coloco muito no lugar do cliente, do paciente. Isso assim, é muito legal. Outra dica que eu posso dar para os profissionais é: peguem alguns clientes e perguntem quais dúvidas que eles teriam de um procedimento, ou de uma doença, ou enfim, essa área totalmente da saúde. Faça umas pesquisinhas com umas 5 pessoas e diz, bem, isso aqui cruzou, isso aqui tem a ver. Então, isso pode ser algo para eu trabalhar um conteúdo. Porque a gente precisa fazer um planejamento, como você mesmo falou. Então, por onde eu começo? A gente fica lesinho assim, como eu vou começar? Então, comece vendo as dúvidas do seu cliente, do seu paciente, enfim. Então, assim, esse é o começo. Vamos atrás. Depois, com o tempo, as pessoas vão te perguntar, tu vais começar a entender, né? É igual quando eu chego na invasão, eu faço questão de não saber nada do cliente, eu não estudo nada para chegar lá. Eu quero que seja surpresa, porque às vezes, para eles tem coisas que é óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. E como eu sou uma pessoa que eu não sei do trabalho deles, eu pego e digo, olha, mas isso aqui é legal. Por exemplo, fomos fazer uma invasão numa ótica. E aí tinha óculos para bebê, né? Então ele é maleável e aqui também tem tipo uma borrachinha. E eu disse, mas por que assim? Porque o bebê se incomoda, o bebê pode cair. Para ele não se machucar, precisa ser assim. Até a lente é especial para isso, né? Então, assim, tinha todo um detalhe que para ele passava, nunca colocaram como conteúdo. E ali foi o que as pessoas começaram a ter dúvida. Eu não sabia que nessa ótica vendia esse tipo de óculos, porque não é todo mundo que vende esse tipo de óculos, era um óculos específico ali, e nem era foco para eles. Então a gente foi muito mesmo com as informações, porque eu tirava a dúvida, eu dizia assim, eu queria usar um óculos, eu acho bonita essas armações aqui. Eu posso usar assim com essa lente aqui, mesmo que não tenha grau? Pode, eu disse, mas não vai fazer mal para minha vista? Então ele tecnicamente foi explicando que não faz mal. Eu não sabia, de repente tem gente que acha bonito o óculos, poderia ir lá comprar, mas pensa assim, não, fazer mal para minha vista, porque quando a gente era pequeno não podia pegar o óculos de ninguém, né? Não usa o óculos da sua avó porque você vai viciar o seu olho, né? Era a história que Exatamente. eu ouvia um monte falar, né? E, na verdade, a gente sabe que não é bem assim, né? Não é assim, mas depois que a gente cresce. Falou, assim, é bem isso que você falou. A dúvida do teu cliente, do teu paciente lá, enfim,
ela é um conteúdo que você pode criar, né? E a gente não explora isso, né? Olha, estão perguntando aqui A Ciliane. Ciliane, ela está perguntando o seguinte: se não tiver página no Instagram, como produzir o conteúdo? Gente, a gente tem várias ferramentas. Tem Facebook, tem LinkedIn, tem o Instagram e o que tem? O WhatsApp. Não é para encher as pessoas de... Tem a sua lista de contatos, né? Lista de contatos. Tem SMS. Mas eu vou dizer uma coisa: não façam nada em excesso. Não sejam igual aquelas lojas que mandam 1 milhão de e-mail que a gente nem abre, a gente lê, ou então manda aqueles bom dia todos os dias. Eu oriento sempre. Você quer mandar alguma coisa mais pessoal, que eu digo que é e-mail, SMS, WhatsApp. Então isso você tem que ser bem comedido. 15 em 15 dias. Se tiver um conteúdo legal, não pode ser muito grande, frases pequenas e tal. Até pode ser uma vez por semana. Mas não encham as pessoas, porque quando elas verem a sua mensagem, elas não vão mais olhar. Vou até te bloquear, se bobar. Não, é verdade. Assim, eu participo e tenho, na verdade, vários grupos e também tenho lista de e-mail, um monte de coisa assim, mas eu tenho bastante cuidado na quantidade, sabe? Porque quantidade nem sempre é proporcional. Às vezes eu até acho assim que eu poderia, né, mandar um pouco mais de coisa, enfim. O tempo também às vezes não ajuda, né? Então a gente às vezes não tem tempo de produzir conteúdo suficiente. Por isso que eu te convidei para vir aqui, sabe? Porque você faz toda essa assessoria, né, pra gente. Você tem como ajudar no blog, você é jornalista, trabalha com publicidade, tem a tua empresa de assessoria. Então assim, desde um blog, um LinkedIn, Um site, WhatsApp, Instagram, Face, você ajuda a gente a fazer um cronograma, conteúdo. Conta aí um pouco como que é esse lado aí do teu trabalho também. Por exemplo, vamos supor cliente novo. A primeira coisa que a gente faz é ouvir. Tem que ouvir muito, porque às vezes o que eu acho não é a realidade do cliente. Então a gente chama dessa primeira parte de briefing. É a hora que a gente vai entrevistar o cliente, vai perguntar tudo o que ele precisa. E aí, com isso, a gente vai começar a direcionar. Montou o brief, a gente monta uma equipe para atender, para dizer assim, olha, para esse cliente é ideal só gerenciamento das redes sociais. Para esse cliente é ideal só live marketing, fazer ações lá numa farmácia natural, como foi o caso de um cliente nosso que tem uma farmácia natural. Farmácia não, é uma loja, né, de produtos naturais, e que para ele era interessante a gente ficar fazendo, porque ele queria focar no cliente que já vai lá, ele quer que aquele cliente consuma mais. Então a gente viu que estava precisando era conteúdo. Muita gente não sabia nem, por exemplo, eu estava com uma cólica lá e eu não sabia que tomar um chá natural, uma coisa assim, se eu não me engano, melhorava. E eu ia lá e comprava outro remédio. Então, quer dizer, estava faltando conteúdo. Então, depois disso, a gente monta uma equipe para atender. Então, o live marketing, o que é? Montar as ações para fazer ao vivo. Ou seja, uma degustação de um produto, uma palestra, um bate-papo, uma tarde animada lá na loja, enfim. Essa é uma coisa que a gente faz. Lançamento de produto. A gente também faz assessoria de imprensa, porque por mais que não esteja em alta mais, mas muita gente ainda precisa, que a assessoria de imprensa, diferente de publicidade, a gente produz uma matéria de interesse público e insere como entrevistado aquele cliente ali, se tiver um conteúdo interessante, porque a gente não paga para estar lá. A gente faz também a publicidade, se precisar fazer layout para publicidade, todo layout para fazer material, panfleto, banner, site também. E gerenciamento das redes sociais, a gente também faz tudo. Então, a gente faz todo o planejamento. O que vai ser divulgado esse mês? Olha, eu acho que a prioridade é isso, isso, isso. Aí a gente produz todo o conteúdo para ele, junto com o layout, manda para o cliente, ele aprova e a gente vai programando nas redes sociais que a gente escolheu. E também fica interagindo, fica vendo, a gente elabora as campanhas, porque eu não sei se vocês sabem que o Facebook e o Instagram estão entregando para cada vez menos pessoas através desse novo algoritmo. Total, né? Então,
É aquela história assim, ó, se não der coraçãozinho, daqui a pouco não aparece mais nada de Não, conteúdo da Vanderleia, do Pharmacoach, da Ingrid, por aí, né? é Então, exatamente essa isso. interação, ela precisa ser estimulada, e é estratégia também, né? É estratégia. E essa estratégia não pode ser só conteúdo dentro das redes sociais, porque eles estão obrigando a gente a fazer campanha. O que é campanha? É pagar publicidade, não é só fazer impulsionamento, é saber fazer uma campanha direcionada para o cliente. Olha, eu quero o, o cliente que consome produto natural, que está fazendo dieta, crianças, assim. Então dá para a gente montar todo o perfil do público e ser direcionado àquelas postagens, né? Então eu digo que a nossa especialidade é estratégia em comunicação. E agora a gente lançou esse produto do Invasão Instagram, que, olha, Vanderlei, eu não imaginei. A gente sabia que era uma dor para ser sanada, mas é incrível. Gente, assim, quase todos os dias eu estou fazendo invasão, porque as pessoas estão gostando. Por quê? Ah, então Se é uma delícia. identificando, Eu tô se adorando identificando. de ver é muito legal assim ver a participação do pessoal, a felicidade das pessoas. Qualquer dia eu vou te chamar para te fazer uma invasão aí para pegar os bastidores lá da TV, da Bora, bora, rádio, bora, eu sabe? topo. Já Pegar tô tudo topando que aqui na frente de todo mundo. eu acho bem bacana, assim, que as pessoas às vezes não têm noção, né? Ó, a Natasha entrou aí agora. A Natasha é lá de São Paulo, é uma farmacêutica muito top, que o pessoal também tem que seguir aí, que ela dá um monte de dica que é bem legal. Mas tu sabe, assim, ó, que é muito engraçado que quando a gente começa a falar assim, eu não sou apresentadora, eu não sou comunicadora, eu não sou radialista, o que mais? Eu não sou nada disso. Mas eu É, sou uma youtuber. farmacêutica que teve boa vontade de tentar desenvolver isso tudo, apesar né, das minhas limitações, enfim, daquilo que eu achava que eu não dava conta de fazer, porque eu não gostava desse sotaque manezinho, imagem, ai, cabelo e não sei o que, e, sabe? Mas assim, eu sei que hoje, para eu ajudar o profissional farmacêutico a se desenvolver, para ajudar os profissionais da área da saúde, assim, semana passada eu recebi um depoimento de um terapeuta que foi lá para dar uma entrevista lá na TV, que assim, ó, eu cheguei a me emocionar, sabe, assim, porque ele conseguiu falar sobre o trabalho dele, né? Então, olha só, sabe, tudo isso que eu, que não sei falar sobre comunicação, posso ajudar, né? E imagina você Perfeito, aí, que é perfeito. especialista nisso, sabe? Então, o E teu eu sinto trabalho é um isso, trabalho sabe, assim, que a gente Vanderlei? precisa fazer referências a todo momento, né? É verdade. E eu sinto exatamente, quando eu vou fazer a invasão, a pessoa está se tremendo de medo, já não dormiu direito e tal, porque eu digo, esquece, olha para mim, eu sou tua cliente, o que que tu falarias para mim? Imagina que eu tô chegando aqui, não tem câmera, ninguém tá te vendo, só sou eu. Como é que tu ias vender? Aí a pessoa vai se soltando, vai conversando. No final, a pessoa já diz, eu sou muito boa para falar. E no final sai falando, né? Sai falando e muito bem, porque ele sabe falar o assunto. Não é nada do que É. ele não saiba. E assim, é engraçado porque é como se você destravasse aquela pessoa, sabe? Parece que aquilo ali estava tudo adormecido dentro dela. Aí tu vai lá, faz o teu trabalho, você passa segurança, você mostra resultado e depois a pessoa começa a fazer, né? Começa a fazer Começa a porque fazer. ela se sentiu empoderada, né? E a minha ideia também, a nossa ideia, a minha e do meu sócio, é exatamente essa. É fazer com que depois as pessoas andem com as próprias pernas. A gente não vai estar ali, a gente dá aquele primeiro impulso. A gente não é, geralmente a gente não faz só uma invasão no mesmo lugar, porque assim, às vezes tem muitos serviços para ser mostrado. Então, assim, a gente faz no mínimo 4 invasões no mesmo local. E depois a ideia é que a pessoa ande com as próprias pernas. Vão vendo como a gente vai fazendo. Ah, isso aqui é fácil, porque isso aqui eu faço já normalmente quando vou atender um cliente aqui. Uhum. Você desperta esse potencial, né, através de um trabalho que é feito, né, com toda uma estruturação dentro, né, de toda a tua jornada, como publicitária, jornalista, comunicadora, enfim, aí o teu currículo é tão grande que não dá tempo de falar tudo numa live só, né? E hoje em dia, eu vejo assim que isso tudo ele está acessível para gente, né? Não é aquele investimento, né? Antigamente assim, falar que eu vou contratar
uma assessoria de imprensa, uma jornalista, uma empresa que vai cuidar da minha imagem, do meu marketing, era um investimento altíssimo, né? E hoje em dia a gente sabe que já não é mais isso, né, Ingrid? Conta aí um pouquinho dessas mudanças aí que aconteceram. Já mudou muito, já ficou bom. Apesar de que esses serviços completos que eu falei para vocês, que a gente faz toda a estratégia de comunicação, ainda não é um serviço barato para um microempresário, um empresário individual. Ele realmente é um que ainda pesa no bolso. E foi justamente o Invasão Instagram veio para isso. Vai criar o engajamento, é um serviço super em conta, que a pessoa ouve o preço e diz assim, não, isso dá para pagar. Isso dá para fazer. Porque a gente reduziu os custos ao máximo para poder todo mundo ter essa oportunidade de divulgar, né? Agora, os outros serviços realmente não são muito baratos. E como eu digo para você, eu digo para mim que sou uma microempresária. Mas uma média empresa não é caro. Uma grande empresa, menos ainda. Porque antigamente, para te ter uma agência de comunicação, tu não pagava menos de 7 mil por mês. Era o mínimo isso, assim, uma agência na época que a publicidade era alta, fora as comissões de quando vai colocar na televisão, aí tem um BV, que a gente chama que é a comissão que cobra além do valor mensal que você cobrava lá da agência. Hoje não. Esse custo já reduziu menos da metade desse valor. E você também hoje busca alternativas, na verdade, né? Você não vai só naquela... Não tem uma fórmula. Aquela publicidade mais cara, você consegue achar alternativa dentro do bolso da pessoa, porque ela sabe que ela está investindo, mas ela vai ter um retorno rápido também, né? Então, na verdade, é investimento, não é despesa, né? Exatamente, porque volta. Retorna tudo. E assim, quando a gente faz o bem, tudo acontece, né? Então isso aqui é fantástico, é tudo muito bom. Ó, entrou mais algumas pessoas aqui. A Bárbara, minha cliente. Um beijo. Max da Tijuca também mandou um oi aqui. Deixa eu ver o que mais. Tem alguns comentários. Tem gente que tá mandando mensagem no WhatsApp, mas eu não vou conseguir abrir agora. Senão Também estava aparecendo aqui do WhatsApp. Depois a gente compartilha as dúvidas aí. A Júlia, lá de São João Batista. A Júlia, em breve você verá ela também nas mídias sociais. Você vai ver só. E aí, ó, Fortaleza, o Brasil inteiro. Ingrid, fala pra mim assim, ó, se as pessoas quiserem conhecer mais sobre o teu trabalho, aonde que elas te acham? Não sei se o Marcos vai fazer alguma pergunta, você conhece alguém? Vamos ver. Como que as pessoas te acham fora aqui do Instagram, para elas conhecerem um pouco mais sobre o teu trabalho, para elas entrarem em contato contigo? Se eu conheço alguém que trabalha no Rio de Janeiro, a Ingrid pode trabalhar contigo no Rio de Janeiro também, dependendo da demanda. Max, a gente atende o Brasil todo. Atende, né? A gente atende, tem uma indústria em São Paulo que a gente atende uma prefeitura no interior do Pará, lá no norte. A gente atende o Brasil inteiro, atende aqui Florianópolis, a gente atende São José. Então, não temos fronteira, viu, Max? A gente atende todos. Então, além das minhas redes sociais, pelo meu nome, Ingrid Pípolos, vocês me acham. Mas o da minha empresa é Jeep Assessoria, com G, .com.br é o nosso site. Tem também o @invasãoinsta, que lá vocês vão ver separado nos destaques por assuntos. Então, quer dizer, tem agência de viagem que já contratou a gente. Aquela da agência de viagem, eu morri de inveja. Eu sou obrigada a confessar que ir para Gramado, fazer todo aquele passeio que vocês fizeram, assim, me convida da próxima vez, por favor. Convido, né? Todo mundo quer, porque eu mostrei coisas que a gente não sabe. Não sabe. Por exemplo, tu vai lá no Museu da Harley Davidson, tu pode conseguir um convite para ir para o show numa sexta-feira, que é fantástico. Eu nunca nem tinha ouvido falar. Nossa, então, eu adorei, assim, eu já falei pro meu marido que tá na hora da gente voltar, porque teve coisa lá que eu não conheço, que eu quero conhecer agora. Tá vendo só? Lá, assim, né? E assim, ó, isso
vendo uma das invasões que você já fez, né? Em um tipo de empresa. Fora os outros aí, que se eu fosse dar exemplo aí, eu ficaria a noite inteira, sabe? Mas esse de Gramado, olha, me chamou muita atenção. Que Até lá, da roupa de frio, né? Que muita gente não sabia que podia alugar. é verdade. Então, essa foi outra dica, assim, fantástica, né? Porque aqueles casacos lá que você usou, né? Se você fosse comprar só para essa viagem, quanto que você ia Caríssimo. gastar? Né? Ia gastar um dinheirão. Então, você juntou viagem, divulgou a loja, o aluguel. Olha, muito legal, assim. Eu tô adorando esse trabalho aí que você está fazendo Eu também. desta invasão. Vamos crescer mais. E já te agradeço aqui, porque é mais um momento e um espaço que a gente divulga, porque eu quero que chegue a muitas pessoas. Todo mundo tem esse. Todo mundo pode. É possível sim a gente engajar, é possível sim a gente mostrar o nosso trabalho. E a gente quer ser esse propagador. A gente quer ajudar as pessoas com o que a gente sabe fazer de melhor e de uma maneira em que é possível. Uhum. Isso aí. E assim, a gente indo sozinho, talvez a gente tenha alguma velocidade, mas tendo pessoas assim como você, como a sua empresa, né? Você, seu sócio, para nos auxiliar, eu tenho certeza que facilita bastante coisa, né? Então, a gente sabe, né, que vocês têm soluções aí para todos os tamanhos de empresa. Depois, com certeza, o pessoal aí vai começar a te acompanhar, vai ver aí as invasões que você já fez, todos os trabalhos aí que você faz, porque você foi bastante econômica. Eu sei que você faz muito mais coisa ainda do que você falou, né, em termos de trabalho, de assessoria, enfim. Mas a gente deixa para o pessoal ir lá conhecer depois o teu Insta. E assim, deixa o teu último recadinho final aí pro pessoal. E te agradeço, assim, demais, sabe? Pela parceria, pela amizade de sempre, assim. E eu já me considero aí como sendo, como é que o pessoal fala? De BFF, né? Porque eu te vejo aí todo dia no Instagram PFF. mesmo, então já virou. Gente, o simples e o óbvio é o que realmente as pessoas querem ver. Então, essa é a principal dica que eu dou para vocês. E não esqueçam, perguntem. Perguntem o que eles têm dúvida, porque para às vezes, como a gente está tão acostumado a lidar com aquele assunto, pode ser que pareça que seja relevante, mas não. Perguntem para as pessoas que vocês convivem o que você teria dúvida, o que seria legal você perguntar. Enfim, é isso que faz a pessoa ter interesse pelo assunto. Seja gente como a gente. Pessoas que cuidam de pessoas, né? Cuidam de Isso faz pessoas. toda a Pronto, diferença. perfeito. Principalmente profissional da saúde. Pessoas que cuidam de pessoas. É isso aí. Obrigada, né, para todo mundo que esteve aqui. Quero que o meu sócio venha no brigadão, final a gente aqui vai para com a unha aparecer parecida, aqui. viu? Olha mesmo. Quero chamar aqui meu sócio para vocês verem. Tudo bem? Cuide bem dessa mulher aí, ó, porque olha, Tá mandando cuidar bem de mim. uma preciosidade. Pode deixar. Obrigada, né, por todo o material, por todo o conteúdo, por toda a divulgação aí que vocês fazem, sabe, do trabalho de vocês. Recomendo aí para todo mundo, né, e que vocês sempre se motivem bastante para continuar com essa energia boa, né, mostrando assim, não só o lado profissional, né, mas vocês acabam agregando tudo, sendo um exemplo também, né, de casal que ajuda as pessoas a prosperarem e a felicidade de vocês, né? Então isso motiva bastante. Então, né, parabéns aí pelo casal, nota 1000 Obrigada. Obrigado. e pela empresa maravilhosa que vocês têm, viu? Obrigada, a gente ama esse carinho e pode contar conosco. Gente, vocês foram maravilhosos, vocês foram generosos comigo, viu? Obrigada, obrigada, obrigada. E contem comigo, vão lá no meu Instagram, mandem direct, o que eu puder ajudar. Eu e ele, a gente ajuda vocês sem problema. A gente foi muito ajudado. Então, é a maneira de agradecer, é ajudando as outras pessoas também. Corrente do bem, né? Corrente do bem. Isso. Obrigada, então. Obrigada para todo mundo, ó. Beijão pra Beijo pra vocês. Josiane. Precisando de mim, dos colegas que estão aí, dos meus alunos que apareceram aqui, do pessoal que interagiu, tenho certeza aí que a gente vai construir uma jornada muito boa juntos ainda, tá bom? Vamos Obrigada. sim. Beijo, sextou! Até mais. Tchau. Tchau.